olha só, talvez algumas vão se identificar me ouvindo, outras não, porque já sonharam com isso desde criancinha, mas eu nunca sonhei desde criancinha constituir uma família e ter filhos. Por quê? Porque eu fui treinada lá em casa que mulher forte, mulher que dá conta, mulher que faz a vida acontecer, não consegue ter família. E eu ouvi isso do meu pai durante muitos anos. Então, durante muitos anos, eu achava que era impossível eu constituir uma família. Então, teu pai falava que a sua mãe não era forte, a sua mãe não era super mulher, a sua mãe não era nada. Ele acreditava disso. Perfeito. Tanto que minha mãe se colocou depois nesse processo dentro de casa, ela saiu do trabalho dela, ela virou a dona do lar, porque essa visão era uma visão que existia dentro da minha casa. Então, por muitos anos, eu não imaginava que cuidar, né, de alguém, ter uma família, fazer esse processo, era algo possível na minha vida. Então, olha só que loucura. Porque dar amor é essencial, cara. Mas eu nem sabia fazer isso, achava que nem era possível. Mas é engraçado porque eu não sei a diferença nossa de idade, né? Mas, por exemplo, eu sou a caçula. Qual que é a tua idade? Eu vou fazer 50. Não parece, mas e você tem quanto? Pô, eu vou fazer 40. Então são 11 anos, 10 anos de diferença. E assim, a minha mãe tem hoje 85 anos. Né? O meu pai faleceu há 2 anos atrás de Covid, teria hoje 80 anos. E assim, a vida toda, nós somos 5 filhos na minha casa e a minha mãe sempre trabalhou, manhã, tarde e noite. Uau. E isso, meu irmão mais velho tem 60 anos. Então assim, é de 10 anos atrás da sua geração. E o meu pai sempre falou, case e seja a mulher forte do seu marido. Uau. Você vai trabalhar. Você vai estudar. Tanto é que, assim, minha mãe fez 2 faculdades, conheceu meu pai na faculdade fazendo pós, minha mãe deu pós-graduação pro meu pai. Caraca, que demais. E tanto é que, assim, na minha casa é o mínimo que a gente pensa. Então, de uma certa maneira, eu fiz 2 faculdades, fiz pós, fiz mestrado, hoje terminei a gastronomia em outro país também. E tudo isso que eu fui fazendo, eu percebo que era muito do que meu pai me elogiava muito, mas ele dizia, você entende que não é o menos do que eu espero de você. Não era assim, você não está fazendo nada além do que eu esperava que você fizesse, porque você foi educado para isso. E eu tinha o exemplo da minha mãe, que cuidava de 5 filhos, uma irmã com síndrome de Down, minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite. E eu sou hoje aqui uma pessoa que fala 3 línguas, tem dupla nacionalidade, tem uma empresa de uma mãe com 5 filhos e que trabalhava o dia inteiro. De 85 anos. Então, assim, o meu exemplo Quer dizer, essa mulher não precisou ser menos para chegar onde chegou, né? E o meu pai falava, você não tem que ser menos, não tem como você ser menos do que sua mãe foi e do que eu espero que você seja. Então, não venha chorar para mim. Muitas vezes eu ligava e falava, não aguento mais. Ele falou, como não aguenta mais? São os degraus que você pediu para subir. Você acha que é fácil? Então fica embaixo e para de reclamar. Chora. Chorou 10 minutos, sorri 20. Isso é incrível, assim, né? Isso é incrível. Olha quanta referência. E você, Ale, o que você tem aí na cabeça de referência? Caramba, referência é um negócio pesado, né? Incrível, e não tem certo e errado, lembrando. Não, cara. Cada um tem a sua referência. Cada um tem a sua referência. Você teve alguma coisa assim também, Ale, em casa? Sim, minha família, minha mãe sempre trabalhou, sempre forte. Meu pai também, empreendedores. Minha mãe sempre cuidou das finanças muito bem, investidora. Então... Que demais, que demais. A gente acaba seguindo, eu acho né? Que a gente sempre vai na referência. Eu tenho certeza. Eu costumo dizer que algumas referências nos tornam sobreviventes. Né? Sobreviventes. Porque às vezes a gente não tem uma referência disso. De alguém que deu certo, de alguém que fez sucesso, de alguém que fez um monte de coisa. E a gente ultrapassa isso. Então, hoje, né? Hoje ter uma empresa, ser uma empresária, quando eu olho para trás, a minha referência é uma luta. Porque quando eu era adolescente, eu não imaginava que isso era possível. Né? E até o que ele falou, né? Ele falou, como vocês vieram para cá, mudou de profissão ou não e tal. E eu falo isso muito com meu filho. Eu percebo hoje o André é super trabalhador, desde sempre. E, teoricamente, ele poderia ir para uma faculdade, fazer algumas coisas, e não precisava trabalhar até que se formasse. Mas, assim, ele entende, porque desde que ele se entende por gente, eu trabalho muito. Mas aqui, culturalmente, as crianças começam a trabalhar cedo. Exatamente. E, assim, por sinal, hoje meu filho começa a trabalhar. Tem quantos anos? 18, mas ele já trabalhou antes. Tem que trabalhar com 12. O André também. O André trabalhou, acho que com 15 anos, ele começou na Pie Faction. O Maninho e a Joyce que deram a oportunidade para ele. Eu até falo que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui pedir emprego na Pie Faction. E eu tomei um não gigante, porque não sabia fazer teoricamente nada ali, né? Nem falar inglês e nada. E daí o André depois foi trabalhar na Pie Faction, trabalhou em lugares assim que... Depois trabalhou no outro mercado aqui, hoje trabalha com meu marido. Isso eu acho uma vantagem aqui. As crianças têm educação financeira.
educação financeira dentro de casa, de algumas pessoas. Quando são americanos, eu não sei, o Paulo convive mais no mundo americano do que nós. Eu não tenho muita convivência, agora sim, mas não tinha. A educação financeira, ela é criada não na escola, não em nada. Ela é criada na mesa de casa. Mas falta nos americanos, viu? Faltam muito. Tanto é que a maioria dos americanos, eles estão endividados. Tá trabalhando. Então, eu não sei, porque eu tenho um monte de idade dos meninos que já investem, já preparam. Mas eu acho que talvez a nova geração, porque eu percebo pelo meu ex-marido, quando eu mudei pra cá, ele trabalhava segunda, quarta, assim, quinta-feira ele falava, não vou trabalhar mais hoje porque eu já paguei o aluguel. Essa semana eu já consegui pagar o aluguel. Na outra semana, já paguei essa conta. Eu falava, não, e aí, você não vai salvar? Não vai fazer dinheiro? Não, já paguei minhas contas. Daí pegava, vamos pro lago, andar de jet ski, vamos fazer... Eu falava, a famosa vida cigana, né? E eu falava, vai, assim? ganha, gasta não vai e juntar dinheiro, não vai salvar. Você não quer mais? Não, já paguei as contas. Então, a cabeça... E a minha família toda mora aqui, né? As irmãs da minha mãe e tal. Muitos deles pensavam assim. E eu falava, gente, não é possível que vocês trabalham semanalmente, né? Pagava ali e acabou. Gente, mas é uma cultura diferente, não entendi, né? Muito estranho. A gente vem com uma vontade de crescer, de empreender, de fazer, e eles de pagar a conta e viver.